Bom dia. Acho que é isso aí. Deixa eu espelhar o meu quadro. Galera, aquela última questão de eletrólise lá do 2010, o Enem, tá tranquilo? Precisa terminar? Eu não fiz os cálculos, eu só montei. Tá tranquilo aquilo? Ou vocês querem que eu volte nela? Lembra da aula de ontem? Falava sobre o cobre e tal, ou a massa de cobre que seria depositada. Eu não fiz o cálculo, eu montei, mas eu não dei a resposta, mas eu não resolvi o final. Né? A divisão, essas coisas, tá tranquilo, né? Então vamos falar um pouquinho então sobre... Eu não liguei minha câmera. Isso. Vamos lá. Então, tá tranquilo aqui, né? Estão me ouvindo aí? Tá tranquilo, né? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar então de radioatividade pra gente. Qualquer coisa é só pontuar para mim, tá, gente? Vou tentar dividir a aula de radioatividade em duas aulas, tá? Uma primeira aula que seria hoje sobre as ideias de decaimento e tal. Não sei se eu consigo terminar isso em 2 ou 3 aulas, mas se eu não terminar hoje, eu termino na semana que vem, tá? Porque também tem que falar sobre fissão e fusão, falar um pouquinho sobre as energias envolvidas. Mas é um tópico bem pequeno, não é um tópico grande, não. É um tópico bem pequeno, é um tópico que dá para entender perfeitamente. A gente consegue, né, ter uma certa... as questões que já caíram no Enem não são questões complexas, são questões fáceis, são questões que nós temos condições sim de fazer. Deixa eu começar a falar de radioatividade e eu posso dividir que a radioatividade em si, a gente não tem tanta distinção se ela é da física ou se ela é da química, tá? Quando ela cai no Enem. Tem assuntos da radioatividade que envolvem até a questão da biologia. Quando a gente vai falando, por exemplo, dos problemas ambientais causados pelas usinas nucleares. Então, quer dizer que esse tópico é um tópico muito interdisciplinar. A gente vai discutir aqui na química, mas a gente pode, alguns autores, né, alguns professores, algumas editoras classificam algumas questões como questões de física, outros vão classificar como de química, outros vão classificar como de biologia. Então, quer dizer que a gente não consegue ainda ter uma unanimidade em que área, em que disciplina, né? Sabemos que é da área de natureza, mas em qual disciplina que ela se encaixa. Então, isso aqui é um tema muito interdisciplinar.
Se a gente entender o átomo, quem estuda mais o átomo são os físicos, tá? Os físicos são a área que mais estuda o átomo. São os físicos, não os químicos. Os químicos estudam as transformações da matéria, né? Como que eu posso transformar a matéria, como que ocorre, por que ocorre, como que eu posso simular isso, essas reações, seja elas inorgânicas, seja elas orgânicas, seja essas reações bioquímicas, isso é o químico. Quem estuda o átomo, né, a estrutura atômica, são os físicos. Perfeito? Então quer dizer que a gente está num tema muito interdisciplinar para que nós vamos começar a discutir aqui agora. Então, primeiramente, que eu preciso saber, eu preciso classificar as minhas radiações em dois grandes grupos. Tá? Dois grandes grupos. Quando eu falo de radiação, estou falando de energia que é transmitida, transferida através de ondas eletromagnéticas ou partículas. Então, toda vez que eu tiver uma energia sendo transferida através de ondas eletromagnéticas e ou partículas, que existem também a transmissão concomitante, né? Eu tenho uma radiação. Perfeito? Então, radiação, transferência de energia por meio ou através, né, como queiram escrever, por meio de ondas eletromagnéticas e ou partículas. Show? Nós temos dois grupos de radiações, as ionizantes e as não ionizantes. Professor, qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de radiações? A principal diferença se dá na energia com que elas estão sendo, que elas estão transferindo, tá? Vou detalhar um pouco mais. Quando eu falo de radiação ionizante, eu estou falando que são essas ondas ou partículas, elas têm energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo. Então, ele vai ionizar um átomo. E aí eu posso citar algumas dessas, como a alfa, beta, os prótons, elétrons, nêutrons, a radiação gama, os raios-x. Todo esse grupo aqui são radiações ionizantes. Todo esse grupo aqui tem capacidade de arrancar um elétron de um átomo. Perfeito? Eu tenho as radiações não ionizantes, que elas não têm energia suficiente para arrancar esse elétron desse átomo. Lembra, gente, que nós estudamos isso lá no início, em propriedades periódicas, nós temos o que nós chamamos de potencial de ionização. Lembra que potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron? Então, eu não quero que vocês lembrem de quanto que é para tirar um elétron de cada átomo. Quero que vocês associem essa energia com aquela energia que eu disse lá. Tá? Associar com potencial de ionização. Então, as radiações não ionizantes, elas não têm aquela energia suficiente para ionizar um átomo, para arrancar um elétron desse átomo. Porém, cara, elas podem quebrar moléculas, né? Ou ligações químicas. Então, quer dizer que também elas não são tão menos, como vou dizer, elas não são menos nocivas assim. Por quê? Pensa numa molécula que eu tenho ligações covalentes e eu quebro essa ligação covalente. O que eu acabei de criar ali? Eu acabei de criar um radical livre. E esse radical livre, ele tem ali um elétron ali que ele está doido para se ligar em algum lugar. Então, onde que ele encontrar um lugar para se ligar, ele vai se ligar. Aí eu vou alterar uma molécula, por exemplo, do meu organismo. Então, isso pode gerar um problema para mim. E se isso for lá no meu DNA? Né? Como é que vai acontecer a transcrição? E como é que será essa tradução proteica? Vai ser diferente do que deveria ser. Então, essas são as consequências que a gente vai fazer os links assim que for necessário, tá? Então, elas podem quebrar moléculas e ligações químicas. Aí eu tenho um exemplo. A ultravioleta, a infravermelho, a radiofrequência, o laser, o micro-ondas e a luz visível.
Claro que desse grupo aqui, a ultravioleta seria a mais nociva, né? A que tem maior capacidade de romper. Quando a gente estuda reações orgânicas, a gente não coloca lá o V, que faz a produção de radicais livres, que quebra aquela ligação covalente, deixando um elétron com cada átomo envolvido. Então, a ultravioleta seria que tem mais capacidade. Não quer dizer que as outras não tenham, mas tem. Tá? Prof, Oi. volta no ionizante rapidinho, só para eu tirar um. Volto sim. Obrigada, só para tirar um print mesmo. Pode ir? Tirou? Sim. De nada. Então vamos lá, gente. O que é a radioatividade? Então, vamos definir um pouquinho. Se tratando especificamente aqui agora, eu deixei de... agora não estou mais amplo, não estou falando mais de ondas eletromagnéticas, estou falando especificamente agora de química atômica, né? Estou falando de química nuclear, estou falando agora dos núcleos, tá? Então, deixei de ser amplo, eu comecei com uma introdução ampla e agora eu estou especificando para o que nós estamos querendo estudar, que é a energia nuclear, né? Que é a química nuclear. Eu estou estudando, eu vou começar a estudar o núcleo desses caras instáveis. Então, já que eu estou querendo classificar a radioatividade, né? Então vamos pensar agora. Dentro de radiação, eu tenho um processo chamado de radioatividade. E o que é essa radioatividade? É a propriedade que eu tenho núcleos instáveis. Professor, o que é um núcleo instável? Quer dizer que o número atômico, o número de nêutrons dentro deles não são suficientes para estabilizar esse núcleo. Então, esse núcleo está instável. Se ele está instável, ele tem a capacidade, ou ele pode ou não, mas ele tem a capacidade de emitir partículas, então ele vai expulsar partículas nucleares do interior do seu núcleo e, concomitante à emissão dessas partículas, vão emitir também ondas eletromagnéticas. Com qual objetivo? O objetivo é se tornar estável. A reação que ocorre nessas condições, que altera o núcleo atômico, é chamado de reação nuclear. Nós vamos ver que os núcleos atômicos vão se transformar em um outro elemento químico, tá? Que se eu altero em algumas situações, tá? Se eu altero o número atômico, eu estou criando um novo elemento químico, tá? É muito comum nos exercícios, ao invés de eu falar átomo, eu falar de radionuclídeo ou radioisótopo, ou simplesmente nuclídeo. Tá? É muito comum aparecer essa palavra. Porque eu não estou mais preocupado com a eletrosfera desse cara. Eu estou preocupado com o núcleo desse cara. Então, eu vou chamar isso de nuclídeo, radionuclídeo ou radioisótopo. Ou simplesmente isótopo. São os que vão aparecer para a gente nos nossos enunciados. Tá? Não é nada diferente, é porque eu quero especificar um nuclídeo, um núcleo que é instável. É um núcleo que será emissor de radiação. Tá claro? A radioatividade natural, ela ocorre entre os átomos de números atômicos maiores que 82. Quem é 82 é urânio. Quando eu falo natural, eu estou falando assim, na natureza eu encontro, mas não quer dizer que nós entendemos por que esse núcleo ele é instável. Então, eu posso pegar um núcleo estável e fazer algumas alterações nesse núcleo estável a fim de torná-lo instável. Então, eu posso ter um sódio, por exemplo, de número atômico 11, que seja instável. Só que ele é natural? Não, naturalmente o sódio é um núcleo estável. Mas eu posso fazer alguma alteração nuclear desse átomo de sódio e torná-lo instável. Com qual objetivo? Com o objetivo, por exemplo, de fazer exames. A gente usa o sódio radioativo para fazer exames, por exemplo, de artérias, de veias, arteríolas. Então, quer dizer que eu consigo hoje, nós conseguimos. Eu tenho ideia, nunca fiz, né? Não trabalho numa indústria dessa de
alta tecnologia, queria muito trabalhar, não tem no Brasil, provavelmente não, né? Provavelmente não. A maior probabilidade que eu tenho de fazer doutorado é na UFES, né? Porque devido à rede de contato que eu tenho. Então, aqui o mestrado eu fiz lá, então se eu fizer doutorado eu vou fazer na UFES. Na UFES não trabalha com isso, então quer dizer que provavelmente eu não vou ter uma oportunidade de trabalhar com essa alta tecnologia. Mas eu acredito que a USP faz, São Carlos faz, e no exterior se faz isso em grande abundância. Tá? Então, eu provavelmente vou passar toda essa minha vida terráquea aqui nesse cosmo aqui, sem ter a oportunidade de estar trabalhando com elementos radioativos. Para fins diagnósticos, seria simplesmente sensacional. Tá? Então, quer dizer que, naturalmente, eles são acima de 82, mas eu posso ter artificiais com número atômico menor e vão emitir radiação. Tá claro? Só para a gente ter uma ideia da onde que esses caras se encontram. Ah, não, 82. Urânio é 92. Aqui, ó, chumbo, 82. Eu falei no urânio, mas é o chumbo. Aqui, ó, 82, número atômico. A partir desses aqui, eles são emissores naturais de radiação. Gente, eu posso ter um isótopo, por isso que eu falo de isótopo, porque eu não posso falar assim, Jonassi, é urânio. Tá, mas qual deles? Então é muito comum a gente falar isótopo, porque nós já sabemos que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. E aí que está o detalhe. Porque o que é a massa atômica? A massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, quando esse balanço não está legal no núcleo, quando eu começo a colocar muito prótons ali dentro e não consigo estabilizar com nêutrons, eu crio um núcleo instável. Então, essa que está a chave da questão. Claro, gente, que esse cálculo de instabilidade nuclear isso não é feito a nível médio. Tá claro? Então, só precisam saber aqui que esse desbalanço entre o número atômico e o número de nêutrons no núcleo de um átomo é o que vai criar essa instabilidade. Por isso que eu posso ter uns isótopos que são radioativos e outros que são estáveis de um mesmo elemento químico, devido a esse balanço entre o número de nêutrons e o número... Então, o que causa essa instabilidade, que eu já estava até dando spoiler para vocês no slide anterior? Então, o número inadequado de nêutrons, o desbalanço de energia interna do núcleo, a busca, sempre na natureza, as coisas tendem a migrar para um estado de menor energia. Né? Em qualquer situação. Nós já discutimos lá na entalpia, discutimos isso na eletroquímica agora. Quem vai sofrer oxidação? É quem tem maior potencial de oxidação, quem vai liberar mais energia. Então, a ideia da natureza é perder energia para se tornar mais estável. Porque, na realidade, essa energia está relacionada com a entropia do universo. Então, tudo que acontece, tudo que for entrópico, tudo que aumentar a entropia, tudo que aumentar a desorganização do universo, isso tende a ser espontâneo. Então, a ideia é essa. A ideia é ter um estado de menor energia. E essa emissão de energia é que eu chamo de radiação, que a definição, como eu disse para vocês, seria a emissão, ou seja, a transferência. Se eu estou emitindo, eu vou transferir essa energia para algum lugar, né? Através de partículas e ou ondas eletromagnéticas. Esse e ou, eu quero que vocês entendam o seguinte, que pode ser só partículas, pode ser só ondas, ou pode ser ambas coisas concomitantes. Tá claro? Muita teoria, né? Então, eu tenho lá equipamentos emissores de radiação ionizante, cujo principal objetivo é fornecer energia para o funcionamento de alguma coisa, e materiais radioativos, que são naturais ou artificiais, e eles vão emitir radiação continuamente. Vamos falar sobre um histórico, né? Um histórico, algo... Só para a gente ter uma ideia isso aqui é bem introdução, cara, é muito teórico, né? Isso é legal para caramba, você estudar radiação, é legal para vocês poderem ler um pouquinho sobre esses caras, né? Então, em 1800, olha como é que a ciência, cara, ela foi tão rápida, cara.
Olha como é que ela foi tão rápida. Pô, finalzinho do século XIX ali já, Röntgen descobre os raios-x. Né? Ele chamou de raio-x porque ele não sabia que era isso. Eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre raio-x lá atrás, em modelos atômicos. Um ano depois, Becquerel, né, que era francês, estudava sais de urânio. E num trabalho de doutorado, algumas pessoas falam Maria, eu falo Marie Curie. Algumas pessoas falam Curie, também está certo. Então, Marie e Pierre, o Pierre era marido de Marie, Curie, descobriram o rádio. Essa descoberta, né, claro, né, o Becquerel era o professor da Marie Curie, né, a descoberta de sais de urânio através da radioatividade. Eles dividiram o prêmio Nobel da Física em 1903 pela descoberta da radioatividade. Algumas pessoas dizem que foi Marie Curie, que descobriu a radioatividade, e os outros eram simplesmente colaboradores. Mas é assim que na ciência acontece. Se vocês um dia forem para o mestrado, até na graduação, se vocês forem para uma universidade, vocês vão escrever algum artigo, e provavelmente o autor desse artigo será o professor orientador de vocês. Vocês serão coautores, porque vocês estão reproduzindo, teoricamente, o conteúdo pelo seu orientador a vocês depositado. A ideia é essa, né? Só para vocês terem uma ideia, em 1911, 8 anos depois, a Marie Curie, ela ganhou outro Nobel, só que agora da química, pela descoberta do polônio. Gente, então quer dizer que eu tenho uma mulher nesse início do século XX, onde grandes descobertas eram feitas, e uma mulher se destacou tanto na física quanto na química, que ela mergulhava, né? Gente, assim, às vezes a gente acha que é incomum, né? A gente fala assim, nossa, puxa, Jonaci, caramba, aula de química, aula de física, tem um cara da aula de matemática e de física, tem o da de biologia, a gente acha hoje tão estranho, porque nós estamos em conhecimentos chamado de conhecimento de gaveta, né? Aqueles compactados, né? Então, ó, eu sei isso, mas não sei isso, eu sei isso, eu sei. Antigamente não era assim, não, cara. O cara era um puta de um professor de física, um puta descobridor de física e desenhava e pintava. Também tinha lá, fazia arte, tocava violão, tocava piano, teclado, sei lá. Os caras eram tudo ao mesmo tempo, compunham música, os caras eram demais. Claro que depois dessa... Até na educação tem tem essa definição na pedagogia lá, eu sei que eu já ouvi isso em algum lugar, chamado nessas matérias didáticas e tal, em algum lugar, só que eu não gosto dessa parada, não me mergulhei em fundo nisso, mas em algum lugar, nesses meios de evolução dos processos de educação, teve, e algumas pessoas chamam de educação bancária, que é a educação que você deposita ali o conhecimento e tchau, fez com que a humanidade se tornasse especialistas. Então, nós somos especialistas, nós não somos generalistas. E esses caras eram generalistas, eles perpassavam em várias áreas. Olha o exemplo da Marie Curie. Prêmio Nobel da Física e Prêmio Nobel da Química, cara. Olha só. Imagine a moral que ela tem. Tem uma foto dela com Bohr, Rutherford. Cara, os caras... Só os... Sei lá, não sei nem dar a definição, que a palavra que ia sair aqui eu não posso falar gravado, mas só os feras da ciência naquele início do século XX. E ela estava lá, uma única mulher. Imagine hoje vocês mulheres, imagine hoje uma sociedade preconceituosa, machista, ainda no século XXI, nós estamos em 2020, cara, nós estamos mais de 100 anos, 110 anos dessa época. Nós temos alguns preconceitos relativamente, e que são alimentados por uma sociedade ainda a sociedade alimenta esse machismo ainda. Né? Nós vimos recentemente essas incidências aí de machismo aí.
imagine nessa época, 110 anos atrás, você acha que se ela não fosse alguém muito diferente, ela não estaria inserida nesse contexto tecnológico. É porque realmente a Marie Curie era alguém simplesmente sensacional, era um gênio. Porque não estou falando que ela deveria ser, não, estou falando que se ela não fosse um gênio, provavelmente, devido à represália que a sociedade ainda hoje, 110 anos, exerce sobre as mulheres, imagine como que não era naquela época. Ela não estaria inserida nesse contexto. Ela era simplesmente alguém diferente. O Pierre Curie, que era seu esposo, ele morreu de leucemia, né, doenças hematológicas, devido causado pela radioatividade. Não se sabia que a radioatividade causava tantos danos assim, era tão nocivo. Então, eles trabalhavam com esses materiais radioativos sem proteção nenhuma. Então, eles provavelmente, né, provavelmente o câncer adquirido por Pierre foi através do manuseio de materiais radioativos. Essa aqui foi a experiência de Rutherford já utilizando a radioatividade. Lembra que Rutherford descobriu, né, que a matéria é formada por um núcleo compactado, uma grande região vazia, que ele chamada de eletrosfera. E graças a quem? Graças aos trabalhos feitos por Becquerel, por Pierre e por Mary. Passando mais um pouquinho... Opa, foi muito rápido. Nós vamos caracterizar cada radiação agora, né? Cada radiação, daqui a pouco a gente fala sobre as emissões. Primeiro eu vou entender o que é cada uma, depois eu falo sobre a emissão, depois eu falo sobre a fissão, sobre a fusão, vou falar cada detalhezinho desse aí e como que funciona as usinas nucleares. Esse é o nosso percurso, esse é o nosso curso de radioatividade. A primeira radiação que eu vou citar para vocês vai ser a radiação beta. Ela também é chamada de elétron, né? É chamada de elétron. Ela é emitida pelo núcleo do átomo. Depois eu explico para vocês como é que acontece essa mágica aí, né? Tem uma teoria para como. Eu pensei, cara, professor, mas os elétrons não estão lá, né, na eletrosfera? Se você disse para a gente que a radioatividade é a emissão de energia ou partícula do núcleo, como que esse elétron, né, essa partícula de massa desprezível carregada negativamente vai sair do núcleo? Daqui a pouco eu explico para vocês como é que isso faz, como é que isso acontece lá na emissão beta. Primeiramente, o que eu quero que vocês entendam é que a radiação beta também é chamada de elétron. Ela é emitida pelo núcleo do átomo e é uma partícula muito leve. Por que ela é chamada de elétron? Porque ela tem uma carga negativa, massa desprezível. Ela perde energia muito rapidamente quando está em contato com a atmosfera. Ela tem um alcance médio, né, até alguns metros do ar. E ela tem um pequeno poder de ionização, mas ela tem capacidade de ionizar, ela tem capacidade de arrancar elétrons daquelas partículas próximas ali. Então, quer dizer que ela tem uma pequena produção de densidade de ionizações, ou seja, ela ioniza o ar que está ali em seu entorno ou qualquer outra partícula que por ela for atingida. Já a radiação alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, então quer dizer que a gente chama essa radiação alfa de núcleo do hélio, então é comum chamar isso de núcleo do hélio. Perfeito? Núcleo do hélio, núcleo do hélio. Não estou falando que é o átomo hélio, estou falando que é o núcleo do hélio, porque essa partícula ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui é próton. Essa seria a nossa radiação alfa. Então, a nossa radiação alfa, ela vai ter número atômico 2 e número de massa 4. Isso é idêntico ao núcleo do hélio. Então, é comum eu escrever assim também, ó. Que eu vou colocar aqui. Perfeito, galera? Show? Então, a radiação alfa nada mais é do que um aglomerado de 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, ele tem número atômico 2 e número de massa 4. Então, se assemelha muito ao núcleo do átomo hélio. É uma partícula pesada, né? Possui 2 cargas positivas, logo, como o nêutron não tem carga, ela é carregada positivamente. Lembra, enquanto as partículas beta têm carga negativa,
As alfas têm carga positiva. Então, lembra aquele experimento lá, de Rutherford? Então, quer dizer, por que essas partículas betas desceram? Porque aqui, eu tinha um campo elétrico uniforme, né, e a placa positiva está na parte inferior. Então, por isso que a beta foi curvada para baixo. Ela teve essa declínio, né? Essa deflexão para baixo. Em contrapartida, as alfas, olha só, foram defletidas para cima. Perfeito? Devido às suas cargas que por elas apresentam. Ela perde energia muito rapidamente, ela só consegue atingir pequenos centímetros, então para você ser atingido por uma partícula alfa, você tem que estar muito próximo desse nuclídeo emissor de radiação alfa. Claro que ao emitir essas partículas, provavelmente ele está emitindo também ondas eletromagnéticas de energia, então quer dizer que, professor, se eu ficar aqui, eu não vai ser atingido pelas alfas nem pela beta, mas pode ser atingido pelas ondas eletromagnéticas. Lembra que radiação é partículas e ou ondas eletromagnéticas. Elas têm alto poder de ionização e produzem uma grande densidade de ionizações em seu entorno por onde elas estão passando. Tá? Então, também, esse núcleo, assim, a gente a nível médio acaba não estudando, nós ficamos mais concentrados na emissão alfa e beta e a gama, mas eu só vou citar aqui as emissões dos nêutrons. Nêutron também é a partícula pesada, ela não possui carga, ela perde energia para o meio de forma muito variável, tá? E também, assim como ela, dependendo da quantidade que eu estou emitindo, ela pode produzir mais ou menos ionizações. O pósitron, né? Nós vamos fazer alguns exercícios que tem um pósitron. Esse pósitron, eu vou representar a beta assim. A gente coloca um menos aqui. E o pósitron, eu vou representar assim, essa é a beta. Eu posso representar o pósitron, eu vou fazer o mesmo símbolo, só que eu vou colocar um maisinho aqui em cima. Esse é o pósitron. Tá, gente? Mesmo beta, porém um negativo lá, radiação beta, esse aqui é o pósitron. Beleza? Denominação dada ao elétron com carga positiva, emitida pelo núcleo de um átomo, uma partícula leve, possui carga positiva, daí o maisinho que eu coloquei lá em cima, perde energia muito rapidamente no meio, pequeno poder de ionização e produção de pequena densidade de ionização. Então, esse é o pósitron. Essa é o capiroto. Das radiações, essa aqui é o capiroto. Então, a radiação gama são ondas eletromagnéticas emitidas no núcleo de átomos em estado de excitação de energia. Não possuem carga. Perde energia para o meio de forma muito lenta. Então, quer dizer que se ela perde muito lenta, ela pode ir muito longe. Ela tem um grande alcance. Se ela é uma onda magnética, a velocidade dela é de quê? 300 milhões de metros por segundo. Cara, ela consegue penetrar alguns centímetros no concreto. Caramba! Só que ela tem um pequeno poder de ionização, mas ela é muito foda. Só para a gente ter uma ideia, uma relação entre as energias e o alcance, só para a gente ter uma ideia, então todo tipo de radiação ionizante, seja ela de partícula ou onda eletromagnética, perde energia nas interações com a matéria. Então tem a matéria, que pode ser o ar atmosférico, pode ser qualquer outra matéria, pode ser uma matéria orgânica que está ali dentro, pode ser um corpo de um ser vivo e tal, então ela vai ter interação. Quanto maior a energia de radiação, mais interações é capaz de produzir, portanto, maior o percurso até ser totalmente freada, ou seja, maior o alcance. Então, posso dizer o seguinte, que a energia que essas partículas ou essas ondas eletromagnéticas possuem são diretamente proporcional ao seu alcance. Mais energia, maior alcance. Maior interação, maior capacidade de causar estragos. Só para a gente ter uma ideia, a radiação alfa, ela tem
Então, dependendo da quantidade de energia, tá vendo que a energia é variável? Eu vario de 1 a 5 megaelectrovolts. Olha a beta. Ela tem uma energia de 18 a 1,71 megaelectrovolts. Depende de quem está emitindo. Tá claro? Eu posso ter um alcance na alfa de 3,5 centímetros, o máximo. Já a beta, olha só, 700 centímetros. Aí você pergunta assim, professor, mas mega, não é mais energia do que o quilo? Mas eu lembro o seguinte, aquele balanço, energia-massa. A alfa é muito pesada, ela tem massa 4, cara, muito pesada. Então, por isso que ela não tem um alcance muito grande. Já a beta, cara, eu vou comparar só com as betas. Você tem uma ideia, ó, 18 kV, ela tem um alcance menor do que 10 centímetros. Mas, por exemplo, lá, o fósforo 32 emite uma radiação beta com uma energia em torno de 1,71 megaelectrovolts, que vai ter um alcance aí de 7 metros. Porra, já é muita coisa, né? E só para a gente entender o que é esse electron-volt que eu estou colocando aí, esse electron-volt é uma unidade de medida de energia que nós utilizamos para medir também. O símbolo dele é o EV, o E minúsculo e o V maiúsculo, e ele equivale à energia adquirida por um elétron, quando ele está em uma diferença de potencial de 1 volt. Então, quanto de energia que ele vai adquirir? Aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Tá? Então, professor, eu vou precisar transformar isso em algum vestibular meu? Provavelmente não, né? A não ser que você está no vestibular de discursiva do ITA, do IME, talvez da FUVEST, da Unicamp, discursiva talvez. Talvez. Eu já vi questões discursivas que falam de electron-volts, tá? Mas na objetiva não. Enem nunca. Aí depende muito. Deixa eu ver quantas horas que são agora. Vou falar sobre o decaimento alfa e sobre o decaimento beta. Tá? Esse cara aí, Sod, em 1911, ele enunciou a primeira lei da radioatividade. Ele dividiu com outro autor, mas a gente chama só lei de Sod, tá bom pra caramba. Ele fala que quando o nuclídeo, para ficar melhor para a gente, quando o nuclídeo emite uma partícula alfa, uma radiação alfa, seu número atômico diminui em 2 unidades e seu número de massa diminui em 4 unidades. Cara, se eu vou ter alteração do seu número atômico, eu vou criar uma nova espécie química. Então, essa é a ideia proposta por ele. Então, vamos pegar lá o urânio 92. Urânio. A gente sempre vai escrever assim, tá? Como que vai aparecer para a gente? Eu quero ler o urânio. Então, se ele é urânio, se eu escrever o símbolo, eu já sei que o número atômico dele sempre será 92. A gente costuma escrever o símbolo hífen 235. E como é que eu vou ler isso? Eu vou ler urânio 235. É porque existem outros urânios com outros números de massa, que são isótopos, que têm o mesmo número atômico. Mas, por definição química, para ser caracterizado um elemento químico, são um conjunto de isótopos. Já falo, quando eu falo de isótopos, ou seja, são um conjunto de átomos que têm o mesmo número atômico, mas não obrigatoriamente o mesmo número de massa. Então, eu vou ter outros urânios. Esse aqui que eu estou escrevendo é o urânio 235. Então, o urânio 235, ao emitir uma radiação alfa, gente, eu posso escrever isso um no canto direito, outro no canto esquerdo e vice-versa, escrever os dois aqui, ó, poderia ter colocado 4 aqui, não tem problema nenhum. Então, onde que você vai escrever isso aqui, não tem problema. Só quero que você saiba, lembra o seguinte, Lavoisier já disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tem exceção? Tem, mas esse aqui, se não transformar em massa, transforma em energia. Nós vamos ver lá na fissão do átomo de urânio. Mas vamos entender, ó, olha o tório, o número atômico dele é 90, se eu somar com 2 prótons que saiu na radiação alfa, vão dar 92. Olha o número de massa do tório, 231. Olha, se eu somar com 4, que é da alfa, vai dar quanto? 235. Então, essa é a primeira lei de Sod.
Eu quero que vocês observem, como diz ali na lei de Lavoisier, que a equação nuclear também há um balanço de massas e de cargas nucleares. Primeira lei de Soddy. Já a segunda lei de Soddy, o decaimento beta, ela disse o seguinte, vamos entender primeiro como é que surge esse cara aí. Então, a ideia, né, uma ideia proposta que um nêutron, na realidade, ele vai ser formado por um próton, um elétron e um neutrino. Tá claro? Gente, essa física nuclear, bicho, ela tem muita coisa para estudar, muita coisa. Eu estou dando uma pincelada para a gente nível médio. E quando eu começo a entrar nisso aqui, a gente começa a querer viajar e sair muito. Daqui a pouco a gente está em aceleradores de partículas discutindo sobre as partículas de Deus ou simplesmente falando sobre os bósons. Eu não quero entrar nessa vibe com vocês aqui, não. Não pretendo, a gente não vai ter tempo para isso. Então, eu tenho lá um nêutron. Lembra que o nêutron, olha só, olha, como se fosse aquele de embaixo ali que eu estou colocando, subscrito é o número atômico. 0, massa 1. Então, ele vai se dividir em um próton. Ó, olha só, repare que apareceu agora o mais embaixo. Repare que a massa continua sendo 1. Um elétron, olha a carga, menos. Mais um neutrino. Não tem carga e não tem massa. Tá? Esse elétron e o neutrino, eles são, ó, bum, expulsados na emissão beta. Quem é que fica, então? Quem é que fica é esse cara. Repare que a massa do que eu tinha não foi alterada. Então, quer dizer que a massa atômica desse átomo que emite a radiação beta não é alterada. Mas olha a carga nuclear. A carga nuclear é alterada, porque eu tinha alguém sem carga e surgiu alguém de mesma massa, porém com uma carga positiva. Então, quer dizer que a carga nuclear do meu nuclídeo foi alterada. E aí, né? Soddy, Russell, né? Eles propuseram a seguinte situação. Quando o nuclídeo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade. Professor, por que aumentou a unidade? Olha quem surgiu. O meu nêutron, ele se decompôs, né? Ele se dividiu em um próton, um elétron e um neutrino. Esse elétron é a partícula beta que está sendo emitida, mais esse neutrino. Então, quer dizer que o que acontece? Ó, eu tinha um bismuto de número atômico 83. Esse meu nêutron se transformou em um próton, então aumentou a sua carga nuclear. Ele tinha 83 prótons. Ao emitir uma radiação beta, ele passou a ter 84, já mudou o elemento químico, agora tem o polônio. A sua massa não foi alterada, porque a massa do nêutron e do próton que foi formada são iguais, só teve alteração de carga. Então, quando o nuclídeo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece inalterado. Fazendo os balanços de carga, você consegue entender que, ó, 84 mais menos 1, 83. 210 mais 0, 210. Então, obedece também ao balanço de massa. Galera, olha que a merda. A emissão de um pósitron é o contrário desta. Então, se ele emitisse um pósitron, é o contrário dessa. O núcleo instável, por ter um excesso de prótons, converte um próton em um nêutron. E esse nêutron fica no núcleo, sendo emitido pósitron e um neutrino. Então, se fosse emitido um pósitron, o que aconteceria com aquele número atômico? Iria para 82. Tá claro isso? Mas essa não é a segunda lei da radioatividade. A segunda lei é a emissão beta. Tá claro? Galera, a gente continua isso na próxima aula. Já estou em 50 já. Na próxima aula a gente continua. Caso
Tem problema? Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Deixa eu ter o meu compartilhamento. Tem problema continuar com a radioatividade amanhã? Tem não, né? Então, a gente continua com a radioatividade amanhã. Só para a gente fechar essa primeira parte aí, deixar para falar sobre as fissões e fusões e acidentes nucleares na semana que vem. Beleza? Já deixo até uma lista de exercício para vocês amanhã. Eu vou. Beleza, galera? Ó, bom dia para vocês, bons estudos aí e até amanhã, então, se Deus quiser. Fui. Valeu, um abraço.